Graça e paz a todos do curso Teologia Básica. Vamos hoje falar da cronologia da ressurreição, né? Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 12, verso 40, a Bíblia Sagrada diz: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí vem, a primeira coisa que nós temos de atentar esse versículo, né? Para uma coisa, sobre as contradições. Não é verdade? A Bíblia tem contradição, porque Jesus aqui está falando 3 dias e 3 noites, mas se nós olhar bem, ele morreu na sexta-feira às 3 horas da tarde, faltando apenas 3 horas para começar o sábado, e ressuscitou no domingo de madrugada perto das 6 horas. Está lá em Lucas capítulo 24, Lucas 24, 1 e João capítulo 20, versículo 1. Se levar por ali, realmente não tem 72 horas. Mas Deus está falando a cronologia de 3 horas, está falando que ele vai ressuscitar em 3 dias. Nós vamos entender e compreender esse mistério, que é um grande debate nas escolas teológicas. Vamos lá. Primeiramente, as coisas que precisamos entender é que Jesus estabeleceu um parâmetro específico para a sua vitória sobre a morte. Ele citou o profeta Jonas, que acabamos de ler em Mateus capítulo 12, versos 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui a palavra grega para coração é cardia. Cardia significa Jesus não está falando apenas de um lugar geográfico, mas do centro da batalha espiritual. Ele cumpre o sinal de Jonas para mostrar que, assim como o profeta foi devolvido à vida para pregar, Jesus voltaria com a mensagem definitiva de salvação. É uma primeira característica nós entender aí, o lado espiritual, receber essa palavra com uma profundidade, né, de profecia espiritual. Mas não acaba por aí, não. Por quê? Porque se nós vim trazer na etimologia, o termo de tempo já é diferente para nós, que o nosso tempo é de 24 horas. O judaísmo é diferente. O judaísmo tem um termo específico, tem uma regra. Essa regra se chama orná, no hebraico, orná. Você já viu falar sobre esse termo? Você já estudou sobre isso? Comenta aí também nos comentários. A chave etimológica da regra orná. Agora vamos ao nó da questão. A matemática, para nós ocidentais, é um dia de 24 horas, que é o tempo cronológico nosso ocidentais. Exatas, sem passar e sem diminuir nada. É o tempo de 24 horas, nosso dia. Mas na cultura judaica, existe um conceito de orná, que é diferente. Tipo assim, se eu falo para você, daqui 2 dias eu vou na sua casa, mas eu já estou falando para você às 10 horas da noite, entendeu? Daqui 10 horas não vai contar no nossa cronologia, mas no judaísmo já conta. Eu falei às 10 horas da noite, às 22 horas da noite, que eu ia na casa de um amigo. Então vai contar desse dia que eu estou falando e do outro dia. Entenda isso. Então é uma regra orná.
O que significa etimologicamente ornar? Ornar é qualquer período de tempo, isso que eu estou querendo explicar para você, qualquer período de tempo, seja um dia ou noite, segundo a tradição rabínica. Uma parte do dia é contada como o dia todo, tipo, falta 3 dias para acabar o dia, 3 horas para acabar um dia, essas 3 horas, se eu falei algo para você, eu entro na regra, se eu estiver na Judéia, nesse tempo bíblico, estou falando, no tempo bíblico, vai contar, você está me entendendo? Então vamos lá, sexta-feira, Jesus é sepultado, é um dia ornar, porque foi às 3 horas. O texto mencionado apresenta uma das maiores dificuldades bíblicas que nós acabamos de ler, porque Jesus estando 3 dias e 3 noites na sepultura, ele morreu na sexta-feira às 3 horas da tarde, entenda, faltando apenas 3 horas para começar o sábado, e ressuscitou no domingo de madrugada, perto das 6 horas, então não dá 70 e poucas horas, igual nos 3 dias cronológicos nossos. Na sexta-feira, Jesus é sepultado no primeiro dia ornar, que segue essa regra. A regra do quê? Do rabinístico, do judaísmo. No sábado, ele permanece no sepulcro, que é o segundo dia ornar, seguindo essa mesma regra. No domingo, ele ressuscitou ao amanhecer, seguindo o terceiro dia ornar. Vamos lá. Jesus Cristo, ele é demais. Por quê? Porque ele deixou seus apóstolos, né? Em 1 Coríntios, né? O último apóstolo, você já sabe quem é que escreveu Coríntios, né? Não precisa nem gritar. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 do 4, apóstolo Paulo deixa bem categoricamente explicado, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está falando de 72 horas, ele está falando do terceiro dia, segundo a Escritura. Observe que ele não falou 72 horas Cristo ressuscitou, mas é o terceiro dia. Isso para nós basta, né? Porque se nós buscar mais aprofundar sobre esta questão teológica, nós vai deixar esse vídeo aqui com umas 3 horas de ensino e não vai especificar ainda, né? Mas eu estou desenhando um pouco para nós entender. Então, no judaísmo, né, tem uma regra, e essa regra chama ornar, O-N-A-H. É um termo, glórias a Deus, aleluia, hebraico, né, para nós entender e compreender o que nós lemos. Temos de ler o texto com o seu contexto, porque um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Eu creio que você entendeu sobre essa questão, né, das 72 horas nossa e o dia como funciona para o judaísmo. Glórias a Deus, que Deus venha iluminar mais. Se você conhece já, né, essa regra judaica, essa regra rabínica, coloca nos comentários, dá o seu link, segue para mais estudo de teologia básica. Fica na paz.